Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu sou o Bispo Cristiano e nós estamos realizando aqui uma leitura da Palavra de Deus. Estamos estudando o Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ler o capítulo 8, do verso 22 ao verso 25, tá bom? Nós vamos falar aqui quando Jesus acalma uma tempestade e de repente essa seja a situação que você está vivendo. Talvez você está vivendo uma tempestade ou em meio a uma tempestade. Problemas, situações difíceis que você tem enfrentado na sua vida, certo? Bom, as tempestades podem vir por vários motivos. Um deles foi como o caso de Jonas. Lembra quando Deus mandou Jonas, o profeta, para uma cidade e ele foi rebelde à voz do Senhor e foi para o sentido oposto àquele que Deus o havia dito para ele ir. No meio do caminho se levanta uma grande tempestade que só se acalmou quando Jonas se arrependeu e decidiu então ali obedecer ao Senhor. Então há tempestades que se levantam na nossa vida por causa de uma rebelião, de uma desobediência nossa à palavra de Deus. Agora, nem sempre as tempestades vêm por uma desobediência. Por exemplo, o texto que nós vamos ler hoje fala de uma tempestade que se levantou depois de uma obediência àquilo que que o Senhor Jesus havia dito, tá? Então as tempestades também podem vir por uma obediência ao Senhor, tá? Você pode pensar e talvez te ensinaram que se você desobedece, você vai ter castigo, você vai enfrentar tempestades na sua vida, e é verdade, não mentiram não. E talvez te disseram, se você obedecer a Deus, se você andar direitinho com Deus, você não vai ter tempestade na sua vida, né? Os problemas vão se resolver, e isso não é verdade. Isso não é uma verdade, tá bom? Eu sinto muito em te decepcionar, mas não é a verdade. Muitas vezes nós podemos estar em obediência ao Senhor e ainda assim enfrentar uma tempestade. Por quê? Por quê? É isso que nós vamos estudar no dia de hoje. Então vamos aqui à nossa leitura, capítulo 8 de Lucas, verso 22. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Então veja que o Senhor Jesus, que mesmo estando na condição de homem, vestido dessa carne humana, ele tinha consciência de tudo. E ele, eu tenho certeza, sabia que no meio do caminho ia se levantar uma tempestade, mas mesmo assim ele impeliu os discípulos a entrarem no barco e tratarem de cruzar ali aquele lago, aquele grande lago, tá bom? Olha só, Jesus disse, passemos a outra margem do lago, e partiram, tá? Então é muito importante nós entendermos que Jesus disse a eles que eles iam passar para outra margem do lago, tá? Que eles iam chegar lá. E nós precisamos, mesmo diante das tempestades da vida, crer naquilo que o Senhor disse, porque Ele vela pela sua palavra para a cumprir, tá bom? Creia na palavra. Se você está enfrentando uma tempestade, se é por uma desobediência, então mude o rumo da sua vida. Faça como Jonas. Ande em obediência, ok? Mas se não é por uma desobediência, e sim por uma obediência ao Senhor, então confia no que Ele disse. Se Ele disse que nós vamos passar para o outro lado da margem, é porque nós vamos passar, independente das circunstâncias. Vamos ler agora o verso 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, ou seja, de afundar.
verso 24. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Amém? Então esse clamor aqui dos discípulos, né? Mestre, Mestre, estamos perecendo. Talvez seja o clamor que muitas vezes nós temos, não é verdade? É aquele clamor que você diz assim: puxa vida, será que Deus não se importa comigo? Será que Deus não vê que eu estou passando por essa situação? Será que Ele não está vendo? Será que Ele não se compadece de mim? Talvez esse seja ou era o clamor dos discípulos naquele momento. Mas o Senhor sim se importa com você. O Senhor sim está no controle de tudo na nossa vida, tá? E diz o texto que ele então se levantou, se despertou, repreendeu o vento e a fúria da água e tudo cessou e veio a bonança. Ah, meu querido, minha querida, deixa eu dizer para você uma coisa. A tempestade passa e depois dela vem a bonança, tá? Ela vai passar, tá? E depois dela vem a bonança, vem a bênção. Depois de uma grande luta, vem uma grande vitória. Vamos seguir aqui nossa leitura. Olha lá, o verso 25. E eu, se fosse você, ao ouvir essa palavra, eu diria: eu tomo posse, que chegue esse tempo de bonança na minha vida. Amém? Vamos lá, o verso 25. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Quem é este? Então, aqui está o que eu acredito ser a razão do porquê nós enfrentamos tempestades. Tempestades muitas vezes é uma perda no trabalho, é uma perda na família, é uma vamos dizer, é alguém que falou de você, é uma situação que você enfrentou, talvez na saúde, na sua vida, na igreja, no trabalho, dentro da família, tá? São tempestades. Agora, o importante é entender que se você está em desobediência, o propósito de Deus é trazê-lo de volta à obediência. Mas se você está enfrentando uma tempestade por obedecer a Deus, por fazer aquilo que Deus pediu, então o propósito de Deus é que você conheça uma face dele que você ainda não conhecia, como aconteceu com os discípulos. Eles expressam: quem é este que até o vento, né, os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Eles já haviam visto Jesus operar maravilhas, eles comiam com Jesus, eles estavam com Jesus o tempo todo, e agora disse: quem é este? Como que quem é este? O mesmo de sempre. O que acontece é que eles conhecem aqui uma face que ainda não conheciam do Senhor, sabe? E as tempestades podem vir com esse propósito também, de fazer-nos aprofundar mais no nosso conhecimento do Senhor. Lembra que a gente falou ontem? Quem é a minha família? São aqueles que ouvem e praticam a minha palavra, não é assim? Então Jesus passou teoria para eles, mas agora é a hora da prática. Porque a teoria, ela é muito importante na nossa vida. A teoria é de suma importância, o saber, o conhecer é muito importante. Porém, a teoria, ela te prepara. Agora é a prática que vai te ensinar e que vai te fazer crescer, tá bom? Então a teoria me prepara e a prática é o que vai me fazer crescer, é o que vai me preparar para desafios maiores e para bênçãos maiores. O leão preparou Davi para enfrentar o urso, né? O urso preparou Davi para enfrentar o Golias. E o Golias preparou Davi para enfrentar a luta maior. A maior não foi o leão, a maior não foi o urso, a maior não foi o Golias. Sabe qual foi o maior desafio de Davi?
Foi Saul. Saul. Às vezes o maior desafio é aquele que você tem que manter um coração puro, limpo na presença de Deus, como Davi manteve. E Davi, quer dizer, vamos lá, vamos voltar. O leão preparou para o urso preparou para o Golias, e o Golias preparou para o Saul. E o Saul preparou Davi para o trono, tá? Então, querido, há um processo que Deus trabalha em nós para poder trabalhar através de nós, tá? Então, guarde isso no seu coração. Quem sabe você já enfrentou o leão, já enfrentou o urso, já enfrentou o Golias, está enfrentando Saul, mas não se esqueça, o trono virá, a bênção virá, a bonança virá, tá bom? Vamos orar? Prepare o seu copo com água. Pai querido e Pai amado, eu oro aqui nesse momento por aqueles que estão enfrentando uma tempestade na sua vida. Sim, uma tempestade. Talvez, de repente, se levantou uma tempestade que tem tentado fazer essa pessoa desanimar, perder a fé. Eu oro pela vida dela aqui agora, em nome de Jesus, fortalece. Eu oro para que o Senhor, meu Pai, toque agora e que seja agora repreendido. Sim, repreendido o mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja repreendido agora, esse mal que levantou essa tempestade. Se há um mal, se há um espírito maligno que levantou essa tempestade lá na família dela, lá na vida financeira, no lugar de trabalho dela, eu repreendo esse mal. Você está repreendido agora, seja queimado agora, queimado, amarrado, removido, saia agora. No nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, consagra esta água e eu declaro agora sobre a sua vida que comece um tempo de bonança, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Beba da água, seja abençoado em nome de Jesus. Muito bem, amanhã nós voltamos aqui com mais uma leitura da palavra de Deus. Se inscreve aí no canal, deixa aí o seu like, seus comentários. Você tem enfrentado uma tempestade? Diga aí qual é a tempestade. Aliás, não só diga qual é a tempestade, mas diga que pela fé, eu vou viver o tempo de bonança, tá? Declare isso aqui nos comentários. Eu vou viver a bonança na minha vida. Glória a Deus. Um abraço. Fiquem com Deus.